Muito bom dia, olá, tudo bem com vocês? Bom, como já está aqui explicado acima, nós vamos fazer aqui a resolução das aulas 27 e 28 do caderno Tetra ou Medicina. Nós vamos ver aqui a resolução, então, de oração subordinada substantiva. Por favor, então, pegue a sua apostila 2, o seu livro 2, e abra na página 24. Maravilha? Então, nós vamos fazer aqui a nossa captura de tela. Vamos aqui para a transição desta aula. Bem, então, colocando aí, senhores, na aula 24, logo de cara nós temos uma charge do Angeli e, se vocês observarem, por conta de termos a representação do Fórum Econômico Mundial, há dois peixes fora d'água completamente, não é? E o diálogozinho aqui, Ribamar, tem certeza de que não erramos de endereço? Em relação à oração de que não erramos de endereço, responda que função sintática exerce essa oração? Pessoal, vamos lembrar lá na parte de oração subordinada substantiva, ele, se não me engano, deu um exemplo exatamente com esta palavra, certeza. Quem tem certeza de algo, de alguma coisa. Então, Ribamar, tem certeza de que não erramos de endereço? É só você trocar o de que não erramos de endereço por disso. Ribamar, tem certeza disso? Então vamos lá. Lembra, pessoal, a ligação? Tem certeza disso? O disso está ligado à certeza. É complemento de certeza. Disso é de mais isso. Se tem preposição mais o isso, eu tenho duas possibilidades apenas. Lembra, pessoal? Pode ser objeto indireto. Por exemplo, gosto de que fiquem atentos. Gosto disso. O disso complementa o verbo gostar, então é objeto indireto. Agora tenho certeza de que não erramos de endereço. Tenho certeza disso. Gente, o disso agora não está ligado a um verbo, está ligado à certeza, que é um nomezinho, então vai ser um complemento nominal. Tá? A resposta da A, ela é meramente verificativa, senhores. É uma questão de memorização. É evidente que a preocupação da apostila não é que você decore isso, é simplesmente uma verificação do quanto que você fez a apreensão do conteúdo passado, tá? Então, neste caso, galera, de que não erramos de endereço, se você quiser escrever de modo rápido, tá? Você pode escrever tem função de complemento nominal. Ok, bem? Vamos escrever um nomezinho bonitinho, certinho, decoreba? Isso daí se chama a oração subordinada substantiva completiva nominal. Vou repetir. É uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Maravilha? Então vamos aqui para o item B. Bem interessante, por sinal. É frequente, principalmente na oralidade, a omissão da preposição de na oração subordinada, porque ela deve ser empregada em linguagem escrita culta e porque foi empregada na fala da personagem. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Ele faz diversas considerações e este é um exercício bem a cara dos exercícios atuais, porque ele mexe com variedades linguísticas. Eu tenho a norma culta estabelecida pelos compêndios gramaticais e nós temos a variante oral, a variante informal, do nosso dia a dia, do cotidiano, que nós vamos chamar de ato de fala. Não é? E ele fala aqui que é muito comum nós não usarmos o de quando o complemento do nome for uma oração. O que ele quer dizer com isso? Simples. Nós geralmente falamos, eu tenho certeza que amanhã vai ser um dia melhor, não é? E ele está dizendo que na norma culta você fez a omissão do de, que deve aparecer, senhores. Vários gramáticos já aceitam, tá? Esta omissão do de, caso o complemento seja uma oração. Por exemplo, eu penso que as coisas estão melhores. Quem pensa, pensa em algo, não é? Eu penso nas crianças. Quando o complemento for uma oração, você pode deixar oculto? Já é possível isso, tá? Então você poderia dizer,
penso que amanhã será um dia melhor. Agora, caso você queira o português erudito, escorreto, o vernáculo, você coloca: eu penso em que amanhã será um dia melhor. Eu sempre pauto a minha escrita, a minha maneira de ver a língua portuguesa através da simplicidade. Tá? Para mim, menos é mais, sempre. Então, caso você colocasse uma redação: penso que haverá solução, penso que amanhã será um dia melhor, maravilha. Então ele está dizendo aqui, pessoal, que na fala seria mais comum o personagem falar o quê? Tem certeza que não erramos de endereço? Fazendo a omissão do de. Mas ele não faz, não é? Ele quer aqui uma hipótese. Por que deve ser empregada em linguagem escrita culta? E por que foi empregada na fala da personagem? Bom, então vamos responder a primeira parte, tá? Por que deve ser empregado o de em linguagem culta? Aí você escreve, pessoal, isso daqui da seguinte maneira. O substantivo certeza exige preposição ligada ao seu... Preposição a, coloca o azinho entre aspas aí, exige preposição a ligada a seu complemento. Bem? Por isso deveria aparecer. Maravilha? Então, esta é uma resposta, pessoal. Neste caso aqui, nós temos a primeira parte. Por que ela deve ser empregada em linguagem escrita culta? Tá aí, beleza? O substantivo certeza pede preposição preposição de, desculpa. Quem tem certeza de algo e não a. Tá? Então aqui, ó, deixa eu até corrigir porque eu cometi um equívoco. Pede preposição de ligada ao complemento. Bom, então esta é a primeira parte da pergunta. Agora a outra, bem a cara da Unicamp isso daqui, hein? Por que foi empregada na fala da personagem? Por que ele fez questão de deixar a regência perfeita? Ribamar, tem certeza de que não erramos de endereço? Senhores, por conta da situação, por conta das circunstâncias. As personagens estão num fórum econômico mundial. Pressupõe-se neste ambiente uma certa solenidade, um tom cerimonioso. O que eu quero dizer com isso é que aqui, pessoal, nós vamos usar a formalidade. Tudo bem? Para você responder de modo bem rápido aí. Por se tratar de um fórum econômico mundial, vírgula, espera-se o uso da norma culta. Pronto, acabou. Resposta curta, rápida, ligeira e é isso aí, tá bom? Vamos aqui para o próximo exercício, o segundo exercício, que vai mexer com algo que eu vou falar agora rapidinho, tá? Olha só, nós temos um pequeno diálogo. Carlos, todo animado, falou para sua mãe: mãe, ganhei 16 centavos no AdSense. Posso fazer uma prestação nas Casas Bahia já? Acorda pra vida, blogueiro de meia pataca, disse sua mãe. Assinale a alternativa que transpõe corretamente o discurso direto acima em discurso indireto. Bom, vamos lá. Discurso direto e indireto foi algo que eu não comentei, eu vou falar agora para vocês. Quando nós falamos de transposição do discurso direto para o indireto, é pegar uma estrutura e passá-la por meio do uso de orações subordinadas substantivas. Tá? Vamos fazer aqui algumas breves considerações a respeito de transposição de oração que está no discurso direto para o discurso indireto através aqui desse slide, pessoal. Vamos lá, tá? Nós temos 3 tipos de discurso. Aqui eu vou ensinar apenas 2, porque o discurso indireto livre é uma categoria mais ligada aí à parte de literatura, tudo bem? Nós temos o discurso direto, que é aquele que representa diretamente a fala de alguém, pode ser um diálogo narrativo. Por exemplo, eu não quero mais trabalhar agora. Vamos dar mais um caso aqui. Eu nunca almocei neste lugar. Então, reparem que no primeiro caso eu coloquei entre aspas, se você ler literatura em inglês, seja britânica, norte-americana, australiana, vocês vão perceber que não tem o travessão, não é? Eles colocam os diálogos desta maneira, entre aspas. E nós usamos aqui o travessão. Eu nunca almocei neste lugar. Quando eu faço a transposição do discurso direto para o discurso indireto, eu preciso notar algumas formas linguísticas aqui. Olha o verbo, pessoal. Eu não quero mais trabalhar. E agora olha o marcador temporal agora. Bem? Vamos para de baixo aqui. Eu nunca almocei neste lugar. Almocei é um verbo que está no pretérito perfeito. E nós temos um outro marcador temporal, espacial, que é o neste. Tá?
Quando eu faço a transposição do discurso direto para o indireto, sempre acontece uma coisa com o verbo, não é? Então vamos lá, eu não quero mais trabalhar agora fazendo a transposição para o discurso indireto. Ele disse que, gente, o verbo está no presente, eu estou representando alguma coisa que já foi dita, já foi falada, então ele disse que não queria mais trabalhar. Gente, o agora não é mais agora, não é? Porque o tempo já passou, eu não estou falando simultaneamente. Então, neste caso, ele disse que não queria mais trabalhar naquele momento, naquela hora, tanto faz, tá? Vamos para debaixo aqui. Eu nunca almocei neste lugar. Eu posso começar aqui. Ele afirmou, ele comentou, ele disse. Tanto faz. Ele afirmou que nunca. Gente, vê o primeiro caso aqui. Eu não quero. Ele disse que não queria. Eu nunca almocei. Ele afirmou que nunca. Vocês perceberam que o quero, que estava no presente, passou para o pretérito? Almocei já está no pretérito. Então eu vou ter que passar agora para um tempo anterior, que vai ser o chamado mais que perfeito, não é? Então ele afirmou que nunca almoçara, tinha almoçado, havia almoçado, tanto faz, vocês escolham aí qual é a melhor maneira. E o neste lugar, pessoal, agora também, assim como na parte do agora, vai ter a modificação em naquele lugar. Tudo bem? Então, toda vez que você fizer a transposição do discurso direto para o discurso indireto, tá? Eu quero que vocês marquem os verbinhos aí, marquem também, se for possível, evidentemente, as questões de marcadores temporais e espaciais. Entendido isso daqui? Se estiver tudo certo, eu quero que vocês então já assimilem a regra básica. Toda vez que eu faço a transposição do discurso direto para o discurso indireto, o verbo recua uma casa. O que eu quero dizer com isso? O verbo estava no presente, foi para o pretérito, não é? Estava no pretérito, foi para o pretérito mais que perfeito. Se estivesse no futuro do presente, iria para o futuro do pretérito. Por conseguinte, quando eu faço a transposição do discurso indireto para o direto, o verbo vai avançar uma casa. Se está no pretérito, vai para o presente. Se está no presente, vai para o futuro. Tudo bem? Então tá aí. Já que vocês entenderam, vamos fechar aqui com o último exercício antes de fazermos o nosso exercício 2. Olha só. Deixando sobre a mesa os papéis necessários, o funcionário perguntou nervoso ao chefe: o senhor assinará agora ou depois? Já imediatamente bradou, gritou o outro. Maravilha, tá? Fazendo a transposição disso daqui para o discurso indireto, gente, olha até os dois pontos. Isso aqui não vai mudar, tá? Então eu só vou copiar o que já está ali nos dois pontos, tá? Agora, de novo, pessoal, qual que é o primeiro passo? Que você vai fazer daqui a pouco no exercício aqui da nossa apostila. Olha os verbos. Assinará agora, não é? Então, gente, nós temos aqui todas estas marcas em relação a verbo e em relação a marcador temporal, não é? Já é um outro também. Imediatamente é um outro, bradou o chefe neste caso, tá? Então vamos lá. Gente, quando eu faço a transposição para o discurso indireto, até os dois pontos, nada de novo, tá? Só que agora eu vou colocar vírgula, porque eu vou fazer transposição do discurso direto para o indireto, deixando sobre a mesa os papéis necessários. O funcionário perguntou nervoso ao chefe. Gente, olha lá, o senhor assinará agora ou depois? Então, o funcionário perguntou nervoso ao chefe se o chefe, eu vou colocar ele, evidentemente, para fazer a retomada, a coesão. Olha, assinará. Isso aqui é futuro do presente. Vai recuar uma casa, eu estou passando para o discurso indireto, então futuro do presente vai virar futuro do pretérito. Tá? Perguntou nervoso ao chefe se ele assinaria. O agora vai virar o que, pessoal? Lembra? Naquele momento ou naquela hora? Tá? Ou depois. Tudo bem? Vamos fazer a resposta do chefe? Aí você escreve, o chefe respondeu o quê? Repete o verbo, não é? O já, ele está querendo dizer o quê? Eu vou assinar agora, não é? Então o chefe respondeu o quê? Assinaria naquele momento. Tudo bem? Então tá aí, pessoal. Estes são os nossos marcadores aqui do discurso direto e discurso indireto. Bem, agora nós podemos voltar aqui para o exercício 2. Gente, tenta aí. Qual é a alternativa que faz a transposição perfeitamente? Então vamos seguir o passo a passo que eu mostrei agora no exercício da GV? Carlos, todo animado, falou para sua mãe: mãe, gente, olha agora o verbo, ganhei 16 centavos no AdSense, tá? Depois aqui, ó, posso fazer uma prestação nas Casas Bahia já. Marquem isso aí na apostilinha de vocês, tá? Aí, gente,
Acorda pra vida, blogueiro de meia pataca. Acorda, nós temos aqui um verbo que está no imperativo. Bem, aí, gente, eu quero que vocês tentem, já que você marcou todos esses verbinhos, fazer a transposição para o discurso indireto, tá? Gente, então, se é ganhei, começa aqui com o verbo ganhei, não é? Se é ganhei, e eu vou marcar aqui, ó, Carlos todo animado falou para sua mãe que, gente, o ganhei vai virar ganhara, não é? Ganhei passa para tinha ganhado 16 centavos no AdSense. E aí depois posso fazer uma prestação nas Casas Bahias? Ele depois perguntou, não é? Você pode colocar aqui depois perguntou se, gente, o posso é presente. Vai passar para podia. Bem, se podia fazer uma prestação nas Casas Bahia, o já fez agora um exercício bem parecido, vai virar naquele momento ou naquela hora. Bem, aí você coloca, sua mãe respondeu, sua mãe retrucou, sei lá, tá? Que ele, olha o acorda, pessoal, vai virar o quê? Que ele acordasse para a vida, não é? Ela o chamou de blogueiro de meia pataca. Maravilha? Senhores, a alternativa que estabelece todas essas relações perfeitamente respeitando a transposição às nossas normas de discurso direto para o indireto é a alternativa D de dado, tá? Carlos, todo animado, falou para sua mãe que ganhara ou tinha ganhado 16 centavos no AdSense e perguntou se podia, estava no presente, posso, né, passa para podia, fazer uma prestação nas Casas Bahia naquela hora, porque era já. Sua mãe, chamando-o de blogueiro, de meia pataca, pediu ao filho que acordasse para a vida. Bem? Então o acorda vira acordasse aqui. Tudo bem? Então tá aí. Tranquilo, né, pessoal? Quando a gente faz aqui com organização, organização vale muito nessa transposição do discurso direto para o indireto. Então, atentem para isso. Maravilha? Então, tá aí. Gente, exercício 3, no slide de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, eu já brinquei com isso daqui. Aliás, é muito parecido, não é? Governador não sabe se vai faltar água. Se trocássemos o conectivo se pelo conectivo que, haveria alteração de sentido. Está afirmando, não está perguntando. Assinale a alternativa que traduz corretamente a frase governador não sabe que vai faltar água. Então, gente, é só você pegar lá o que eu falei, porque aqui é muito semelhante. Governador não sabe se vai faltar água. Imagina isso aqui, uma notícia de jornal. O jornal sabe que vai faltar água? Não, não sabe. Tampouco o governador. Agora, quando eu faço a transposição para o governador não sabe que vai faltar água, não é? O governador não sabe, porém o jornal já tem essa informação, nós não teremos água. Maravilha? E isso daqui é dito pela alternativa D de dado. Tudo bem? Quando nós temos isso daqui, nós trocamos o C pelo Q, o enunciador, o jornal, o emissor tem certeza de que vai faltar água. Né? Quando eu coloco o quê? No entanto, o governador ainda não sabe. Maravilha? Então vamos agora para o exercício 4. O exercício 4, pessoal, neste caso aqui vai pedir o seguinte. Assinale a alternativa em que a palavra que introduz uma oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva, lembra, pessoal? É quando a oração ocupa o lugar de um sujeito. Então vou dar um tempinho aí, dar um pause para que você tente elaborar qual é a alternativa correta. Eu já corrijo e vou excluir todas as outras alternativas. Tudo bem? Então vamos aí? Maravilha. Senhores, a alternativa em que nós temos aqui oração subordinada substantiva com papel de sujeito é a alternativa A. Tá? É esta aqui. Vamos entender por quê neste caso? É possível mesmo que a de ontem fique sendo a última, pelo menos por algum tempo. É possível isso. Aliás, eu coloquei muito parecido, não é? Na parte de teoria. Só que ao invés disso, eu coloquei... era uma frase do Roberto Carlos, não é? O importante, eu coloquei importante, é importante, não é? É importante isso. É possível isso.
Inverte, mesmo que a de ontem fique sendo a última, eu consigo trocar por isso. Então, é possível isso, isso é possível. Quando você inverte, você consegue perceber claramente que a oração ocupa o lugar de um sujeito, tá? Então, isso é possível, mesmo que a de ontem fique sendo a última, pelo menos por algum tempo. Tudo isso daqui ocupa o lugar de um sujeito na oração. Vamos ver as outras aqui? B. Não gostei foi de certas ocorrências. Galera, esse foi aqui é o que eu chamo de partícula de realce, tá? Coloca entre parênteses aí, porque eu posso retirar e não tem efeito nenhum. É a mesma coisa que o é que em algumas situações. Por exemplo, se nós colocarmos o aluno estudioso é que faz a diferença. Esse é que é publicitário praticamente, tá? É estético, é para chamar atenção. Tira o é que, não muda nada. O aluno estudioso faz a diferença. Bem? É a mesma coisa se foi. Não gostei de certas ocorrências marginais que observei durante os trabalhos. Este que, galera, é um pronome relativo. A gente vai estudar isso daqui na parte de oração adjetiva, que é o próximo assunto, tá? Não gostei de certas ocorrências marginais. No lugar do que eu posso colocar as quais. As quais observei durante os trabalhos. O que conjunção integrante, você nunca consegue fazer, tá? Essa transposição. Aqui, ó, não dá. Maravilha? Vamos ver assim aqui. Dias depois apareceu um caçador dizendo que ela tinha sido raptada. Tá? Dizendo isso. Do que em diante eu consigo trocar por isso. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva, mas não ocupa o lugar de sujeito. Ocupa o lugar de um objeto direto. Tudo bem? Também uns homens que nunca vi. De novo, pessoal, este que é a mesma coisa que este que aqui. Tá? É o pronome relativo. Isso a gente vai ver na aula que vem em oração adjetiva. Também os homens, os quais nunca vi antes na casa do couro, lá, lá, lá. Maravilha? Então, por isso que nós ficamos aqui com a alternativa A. Maravilha? Vamos para o próximo exercício 5. Muito bom exercício aqui, hein? Isso aqui também é a cara de vários exercícios aí dos vestibulares, seja qual for. Bom, você vai ter que fazer uma leitura do texto muito detida. Tá? Porque o que ele vai pedir nas alternativas é uma reescrita, olha só, tá? Em que eu tenho concisão, não é? Ou seja, não há não se extrapolam os elementos, eu mantenho praticamente o mesmo número, tá, de caracteres. Coerência, por favor, mantenha a mesma ideia. Coesão, ou seja, mantenha os elementos gramaticais e sintáticos de acordo com a norma culta. Sem apresentar qualquer outro tipo de problema. Tudo bem? Então vamos ler aqui o original. Conclui-se que há um núcleo básico de valores notícia que independem da organização jornalística, pois são os mesmos nos três jornais: a atualidade, a importância, a excepcionalidade e a proximidade. Além do interesse, que sintetiza todos os outros valores. Ou seja, o interesse, pessoal, independente aqui do que seja, está além desses três aqui. Porque resume, não é? Atualidade, importância, excepcionalidade, não é? Tem até o jargão no jornalismo, pessoal. Quando um cachorro morde um homem, é notícia? Não. É o excepcional, não é? Ou seja, quando um homem morde o cachorro, que é notícia. Então, o núcleo básico do valor de uma notícia, independente de qual seja o veículo, a organização, se é CNN, se é Rede Globo, se é o UOL, se é Folha, se é Estado, se é, sei lá, Observatório da Imprensa, as regras são as mesmas para todos os jornais, não é? Uma notícia, ela vira notícia por quê? Por conta da atualidade, por conta da importância, da excepcionalidade e da proximidade, ou seja, nos diz respeito. No entanto, muito mais importante do que tudo isso é o interesse, não é? Me desperta interesse, eu quero ver o que é isso. E que acaba resumindo todos os outros aí. Maravilha? Então dá o seu tempinho aí, dá um pause e tenta mostrar para mim qual é a alternativa que está linda, perfeita. Tudo bem? Deu aí o pause? Maravilha. Eu já vou passar para vocês qual é a alternativa correta, tá, pessoal? A alternativa correta é a E. A alternativa E é a alternativa que está redigida perfeitamente, mantendo todas as ideias que eu acabei de falar para vocês. Conclui-se haver um núcleo básico de valores notícia, independentes da organização jornalística, independente do veículo de comunicação, visto que são os mesmos os três jornais: atualidade, importância, excepcionalidade, a proximidade, além do interesse sintetizador de todos os outros valores. Então eu tenho coesão, coerência e apego à norma culta, nenhum problema. Vamos ver as outras porque elas se excluem.
Conclui-se, dois pontos. Isso aqui já é esquisito, não é? Começar desse jeito. Mas vamos lá. Há um núcleo básico de valores notícia independentes. Tá, o independentes, beleza, concordo aqui com valores, tá? Da organização jornalística. Logo são os mesmos nos 3 jornais. Esse, portanto, ficou esquisito, mas tudo bem. A atualidade, a importância, a excepcionalidade e a proximidade, além do interesse, os quais sintetizam. Não é só interesse, pessoal, que sintetiza todos os outros, não são todos que sintetizam. Bem, é apenas o interesse que sintetiza todos os outros, que é a atualidade, a importância, a excepcionalidade e a proximidade. Então, cai fora aí. A B, conclui se houver. Você já percebeu que está errado, né? O houver aí não cabe, cai fora, você já pula. A C, conclui que há. Esquisitíssimo, né? Começa por aí. Conclui quem? O quê? Conclui que há um núcleo básico de valores notícia, independente da organização jornalística. Bem, o independente aqui, tudo bem, porque eu vou concordar ali com o núcleo, tá? Beleza. Porque são os mesmos nos 3 jornais. A atualidade, a importância, a excepcionalidade e a proximidade, além do interesse de que sintetiza. Não, que sintetiza. Tira esse D, pessoal. Esse D não existe, tá? Tem um erro aqui. A D de dado é uma que você já bate o olho e logo de cara se exclui, não é? Conclui-se que haja um núcleo básico, conclui-se que há. Né? Então, conclui-se aqui que há, você já percebe que fica esquisitíssimo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Conclui-se que haja um núcleo básico de valores notícias, os quais independem da organização jornalística. Os mesmos nos 3 jornais. Não é? E aqui também ficou coesivamente bagunçado, né? Não ficou bonito. Repara, a redação ela tá travada, ela tá mascada. Você percebe que não flui a redação. Bem, se você perceber isso, pessoal, já é um bom sinal para você saber que tem que cair fora. Maravilha? E aí, só você ler de novo, veja como ela flui, como eu não tenho qualquer tipo de probleminha aqui. Maravilha? Vamos para o nosso, então, 6º e último exercício. Então, nós temos aqui um pequeno textinho do Essa de Queiroz, da Cidade das Serras, e quando observamos o exercício 6, ele pede para que nós desenvolvamos a oração reduzida. Bem, o que é isso, oração reduzida? Simples, pessoal. Nós estávamos vendo até agora a parte de oração subordinada substantiva em que eu tinha conjunção explícita. A conjunção aqui ela está escondida. Eu tenho que mentalmente desdobrar, desenvolver a oração para que a conjunção apareça. E vamos ver as diretrizes do que é pedido? Desenvolva a oração reduzida empregando um conectivo e adaptando, ou seja, empregando a conjunção e adaptando o tempo verbal. Inicie a frase a partir de e a mais, ou seja, tá aqui, né, pessoal? Tá aqui a nossa brincadeira. Gente, e a mais amarga, porque o homem pensa ter na cidade a base de toda a sua grandeza e só nela tem a fonte de toda a sua miséria. Gente, a brincadeira tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma oração reduzida. Bem, depois eu vou passar para vocês um slide que vai mostrar isso. E a mais amarga, porque o homem pensa ter na cidade. Gente, o ter aqui no caso é uma oração reduzida. Quem pensa, pensa em algo, né? Então, como que eu devo aqui fazer o desenvolvimento? Vai ficar da seguinte maneira, pessoal. E a mais amarga, porque o homem pensa que tem, não é? O homem pensa que tem na cidade a base de... O resto é igual. É só isso, galera. Não tem mais nada desse monte de dinheiro aí. Não precisa de mais nada, tá? Então você pega esse trechinho aqui, porque o homem pensa ter, o homem pensa que tem na cidade. Bem, lembra que eu falei para vocês que o verbo pensar, ele é um verbo intransitivo indireto. Quem pensa, pensa em algo. Eu penso nas crianças. Mas eu posso tornar a preposição oculta aqui neste caso, não é? Se eu colocasse de maneira erudita, de maneira conservadora, eu deveria colocar porque o homem pensa em que tem na cidade. Lembra que eu falei que menos é mais? Não é melhor sem o em, pessoal? Pois porque o homem pensa que tem na cidade, eu prefiro bem mais. Eu nem comparo com, digamos, esse português mais apegado ao que é arcaico, porém estaria correto do mesmo jeito. Tudo bem, pessoal?
Gente, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido tudo que eu falei. Caso haja qualquer tipo de dúvida mais adiante, fique à vontade para esclarecimentos pelos nossos canais digitais. Muito obrigado, bom final de semana, grande beijo, abraço.